Olá, meu nome é Luma Lohane, tenho 18 anos e sou aluna do Instituto Federal da Bahia, do campus de Juazeiro, e estou fazendo o ensino médio junto ao curso técnico de segurança do trabalho. Neste vídeo, eu vim falar sobre a NR18, que tem como objetivo estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Mas eu vou falar especificamente sobre as escavações, fundações e desmonte de rochas. Então, para começar, o serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas, ele deve ser realizado e supervisionado conforme o projeto elaborado por um profissional legalmente habilitado. Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos, deve ser sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. Além disso, a sinalização deve ser colocada de modo visível, em número e tamanhos adequados. Então, nas escavações, toda escavação com profundidade superior a 1,25 m somente pode ser iniciada com a liberação e autorização de profissionais legalmente habilitados, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes. O projeto das escavações deve levar em conta as características do solo, as cargas atuantes, os riscos a que estão expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção. Nas escavações e encostas, devem ser tomadas precauções especiais para evitar escorregamentos ou movimentos de grandes proporções no maciço adjacente, devendo merecer cuidado a remoção de blocos e pedras soltas. Sobre os taludes, o talude da escavação, quando indicado no projeto, ele deve ser protegido contra os efeitos da erosão interna e superficial durante a execução da obra. Nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro, livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. As escavações com profundidades superior a 1,25 m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborador por um profissional legalmente habilitado e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Para a escavação com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção. As escavações do canteiro de obra próximas de edificações devem ser monitoradas e o resultado documentado. Quando existir na proximidade da escavação cabos elétricos, tubulações de água, esgoto, gás e outros, devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidentes durante a execução da escavação. Os escoramentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente. Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre as escavações, devem ser construídas passarelas em conformidade com o item 18.8 desta NR. O tráfego próximo às escavações deve ser desviado ou, na sua impossibilidade, deve ser adotadas medidas para a reeducação da velocidade dos veículos. Agora falando um pouco sobre as bate-estacas. Em caso de utilização de bate-estacas, os cabos de sustentação do pilão em qualquer posição de trabalho devem ter comprimento mínimo em torno do tambor definido pelo fabricante ou pelo profissional legalmente habilitado. Quando o bate-estacas não estiver em operação, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo ou no fim da guia do seu curso. Agora, sobre os tubulão, é proibido a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. A escavação manual de tubulão acima do nível da água ou abaixo dele somente pode ser executada nos casos em que o solo se mantenha estável, sem risco de desmoronamento, ou seja, possível controlar a água no seu interior. A atividade de escavação manual de tubulão deve ser perecida de plano de resgate e remoção. Além disso, as ocorrências e as atividades sequenciais da escavação manual do tubulão devem ser registradas diariamente em livro próprio por profissional legalmente habilitado. Então, essas são as normas da NR18 para escavação, fundação e desmonte de rochas. Abordei alguns pontos de forma mais resumida, mas trazendo todas as informações importantes. Espero que tenha gostado do vídeo e é isso. Tchau!